Jesus, bom dia, estamos aqui mais uma manhã para engrandecer, adorar o nome do Senhor. Eu acho que com os louvores vocês já identificaram sobre o que nós falaremos hoje, né? Nós vamos falar sobre paternidade. Aleluia! Paternidade também entra muito no lugar de dor, de aprisionamento emocional. Então nós vamos falar sobre a rejeição também. E o tema da nossa palavra hoje é superando a rejeição com o amor paternal de Deus. Amém? E aí nós vamos ler Salmos 27. Aleluia! Deus é bom o tempo todo. Oh Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado por essa palavra, obrigado Senhor. Venha de encontro a cada um de nós, Senhor, tratando no nosso íntimo, interior, no nosso particular. Lá em Salmos 27 vai dizer que o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. Ele tem como título, no meu aqui, segurança em Deus. Então nós vamos entender quem o Senhor é para a nossa vida. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isso, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo, Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam, com gritos de alegria oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Ó Senhor, ouve-me quando eu te chamar. Tem compaixão de mim e responde-me. Tu disseste, venha me adorar. E eu respondo, eu irei te adorar, ó Senhor Deus. Não te escondas de mim. Não fiques irado comigo. Não rejeites este teu servo, ó Deus, meu libertador. Tu tens sido a minha ajuda. Não me deixes, não me abandones. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. O Senhor Deus ensina-me a fazer a tua vontade e guia-me por um caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. Não me entregues nas mãos dos meus inimigos, que dizem mentiras contra mim e me ameaçam com violência. Estou certo de que verei ainda nesta vida o Senhor Deus mostrar a sua bondade. Confie no Senhor, tenha fé e coragem. Confie em Deus, o Senhor. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, primeiramente quero te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida. E quero te pedir, Senhor, que tu venhas com o teu poder, com a tua palavra, que o teu Espírito Santo me conduza, Senhor. Que não seja de mim, mas que seja sim de ti. E derramar nesta manhã. E aí eu quero que vocês fixem a mente de vocês no verso 10 que diz: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. E nós podemos falar sobre a importância da paternidade, como ela pode impactar as nossas vidas. A falta dela pode nos trazer dor, rejeição, exclusão e o medo. Pode nos fazer nos sentirmos inseguros, sozinhos, totalmente solitários,
E essa dor, ela pode nos levar por uma vida toda. Ela pode nos colocar em nós como se ela fizesse parte de nós. Como se sem ela nós não conseguíssemos viver. Mas eu quero dizer para mim e para você nessa manhã, o quanto essa dor já nos afetou. Talvez aquela criança lá atrás, aquela criança que existe em nós, ela precisa ser tratada, cuidada. E só o Senhor Jesus pode nos ajudar. Nós precisamos voltar lá, nesse lugar de dor, de abandono, de rejeição, entendendo que nada disso nos define. Para que essa criança possa continuar dia após dia a crescer e a florescer. Nós entendemos que todas as escolhas elas têm consequências, mas muitos de nós não escolhemos ser rejeitados pelos pais, abandonados pelos pais, criticados. Nenhum de nós. Eu acredito que nenhum de nós. Ainda que nós tenhamos feito algumas coisas, mas o rejeitar diz mais sobre quem rejeita do que quem é rejeitado. Nós precisamos entender que os nossos pais vieram, muito deles, eu falo pelos meus, de famílias que não sabiam expressar o amor. E eles foram replicando aquilo que eles viveram, que receberam, que não receberam. E o fato, muitas das vezes, de sustentar o filho, de alimentar, de pagar as contas, de botar na escola, ele já estava mostrando que ele amava. Não precisava dizer, não precisava abraçar. E eu falo de mim, que eu tenho alguma ainda resistência em abraçar, né? Eu tenho. E a Amanda pede para abraçar. E não quer dizer que eu não ame. Eu não sou essa pessoa de ficar agarrada. Mas eu amo todos eles. Só que em algumas situações é necessário um abraço. É necessário uma palavra. É necessário. Mas nós, hoje, como pais e mães e pais na fé, também, porque aí vamos dizer, eu não tenho filhos, mas eu tenho filhos na fé, que eu oro por eles, que eles precisam de abraço, eles precisam de oração, eles precisam de cuidado. E aqui fala nessa confiança e segurança que nós devemos ter em Deus, porque nós, quando crianças, se você pegar o Arthur, a Maritê, não digo mais o Heitor porque ele já entende. Se colocar eles na piscina, eles vão se jogar. E eles não estão nem aí se eles vão morrer afogados. Eles não têm nem essa intenção de entender a noção, eles não têm. Mas eles acreditam que alguma coisa, alguém vai tirar eles de lá, ou que eles mesmos vão nadar. Mas se o pai deles estiverem dentro da piscina, eles vão se jogar mesmo. Porque eles estão confiantes nos pais. E nós fomos essas crianças. E aí de repente tivemos um pai que nos amou. Esse pai que foi o nosso pai biológico, que nos amou, que foi tentando nos instruir, mas em que em algum momento ele também saiu de casa, ele nos abandonou, foi viver uma outra vida. E nós nos culpamos. E isso eu falo de mim também. Nós nos culpamos. Por quê? Por quê? Tem vários porquês. Só que esse porquê, ele também não pode me definir, não pode me paralisar naquele lugar. E quando aconteceu isso com a minha família, que meu pai foi embora, eu não me permitia sofrer, porque a minha irmã era mais nova e ela sofria mais. Então eu ficava cuidando da minha irmã. E eu dizia que eu não precisava sofrer, porque eu tinha que cuidar da minha irmã. Só que eu existi e eu também tinha um sofrimento guardado dentro de mim. E eu só fui me dar conta há uns 2 ou 3 anos atrás, quando eu encontrei um irmão, e nessa caminhada teve um irmão que meu pai teve fora do casamento, e nós crescemos com muita raiva desse irmão.
Porque o meu pai estava com ele, criando ele, e aí ele pegou a boa parte. E não cabia perdão. Só que aí eu conheci Jesus. E aí eu chamei esse irmão, procurei ele nas redes sociais, consegui falar com ele. E aí um dia conversando com ele, ele foi me falando, descrevendo o meu pai, que era o pai que eu conhecia. E aí tudo aquilo que ele falava, começou a me dar esse sentimento de que, caramba, era para mim ter vivido isso. Porque ele estava falando realmente do meu pai. Tudo que ele falou era do meu pai, que era o pai que eu conhecia. Mas foi o pai que foi me arrancado da vida. E aí a gente acha que eu não merecia. Talvez eu não merecesse, mas tudo na vida tem um propósito. Talvez na vida dele tivesse, da mãe, da mulher lá que ele ficou, da minha mãe, de todos nós. Só que nós precisamos aprender com todas as situações, com todas as circunstâncias. Eu fui em um casamento agora onde a família rejeitava o casal. E o Senhor me trouxe uma mensagem onde o amor, ele supera todas as coisas. Então, se nós não vivemos situações com os nossos pais, as pessoas vão contar a história dos nossos pais que nós nem sabemos, porque nós não vivemos isso. Pai ausente, pai que fica dentro do quarto, pai que abandona os filhos para várias mulheres, pais que vão chamar outros filhos na rua de filhos e não seus filhos. Isso não quer dizer que eu não tenha sido, ou nós não tenhamos filhos. Talvez eles nem fizeram questão de ter esse relacionamento para saber que tipo de filho nós somos. Mas o Senhor, Ele sabe quem somos. E mesmo com todos os erros e defeitos, cada um de nós, do nosso jeito, o Senhor não nos abandona. Como foi dito aqui em vários louvores, não importa o nosso pecado, Ele não nos oferece a morte, Ele nos oferece a vida. Ele nos abraça, Ele nos acolhe, Ele é o nosso seguro, porto seguro. Mas essa dor que causou em mim e em vocês, talvez, e se não causou também, glória a Deus por isso, não pode nos definir. Eu não posso viver a minha vida inteira sofrendo por aquele pai ausente, porque eu automaticamente vou transferir esse amor para o pai que está no céu. E ele não tem nada a ver com esse pai que nós tivemos aqui na terra. Ele não tem nada a ver. Ele já nos desenhou, Ele nos desenhou. E nós sim escolhemos o caminho em que queremos andar. Não tivemos os nossos pais para nos instruir em que caminho devemos andar. Mas nós conhecemos aqui um pai que deixou tudo escrito para nós. Todos os valores. E aí eu digo muito mais. Muitos dos nossos pais que não conheciam esses valores. Ou muitos dos outros que conheciam a letra, mas que não deixavam o Espírito trabalhar. Não adianta saber todas as coisas e não ser conduzido por Deus. Se não tivermos amor, seremos ogros. Todo o resto, toda falta que nós oferecermos para alguém, se não tivermos amor, não somos nada. Não adianta ter a melhor oratória, não adianta termos a melhor família, a melhor casa, o imóvel bonito, a melhor igreja, e não temos amor. Porque queremos julgar, queremos rejeitar, queremos excluir e afastar as pessoas. E principalmente queremos, sim, rejeitar. Quantos pais na vida fazem filhos e não querem nem saber? Eu não pedi. Quantas mães abortam? E eu vou falar de mim também.
quando eu não tinha entendimento da responsabilidade, da maldição do aborto, eu decidi fazer aborto porque eu não queria colocar filho no mundo para sofrer. Sem saber, eu estava me tornando uma assassina. E ainda assim, isso veio refletir nos meus filhos. Tudo tem consequência. Hoje eu perdoei, me perdoei e pedi perdão ao Senhor. Porque quando eu entendi que porcaria de mãe que eu era, eu pedi perdão para os meus filhos. Para esses e para aqueles que eu não deixei. Porque nós não temos o direito de decidir quem vive ou quem morre. Assim como não temos direito de decidir quem está na presença de Deus ou não. Mas hoje, a lei, as interpretações excluem muitas pessoas. Mas o Pai que está no céu não. Nós precisamos pegar essa criança que está aqui dentro, porque todos temos algo que vem lá de trás e não queremos largar em algum momento, porque talvez o meu pai ele era tão bom, tão bom, e no meio do caminho eu não era o que ele queria, e hoje ele já não é mais bom. Ele me rejeita, ele me deixa de lado. Ele me ama, mas ele prefere dizer que não, porque talvez eu seja uma vergonha, talvez na mente dele eu seja um erro. São tantos achismos, são tantas coisas que os nossos pais, que os nossos amigos, as pessoas acham. Mas hoje eu quero falar do nosso Pai que está no céu. Ele tem o poder, sim, de transformar o nosso caráter. Ele tem o poder. Ele tem o poder de tirar todos os excessos, de tudo aquilo que o mundo diz que não, eu não sou, eu não posso. Ele me inclui, Ele me ama, Ele me abraça. Como disse esse louvor, me ama, Ele me ama, Ele simplesmente me ama, independente de quem eu sou. Ele me ama, Ele te ama, Ele ama cada um de nós. E não vamos defender os nossos pais que não nos amaram. Mas também precisamos entender que tipo de criança ele foi também. Que rejeição ele viveu. Que falta de amor ele teve para não saber amar, para não saber perdoar, para não saber incluir, para não saber aceitar, para talvez não saber assentar-se à mesa com a família. Nós precisamos querer sair desse lugar, entregando o nosso melhor, nos perdoando por ter sido esse filho que eles não queriam, mas eu sou essa pessoa, porque o Senhor me fez, o Senhor me criou, e o Senhor vem cuidando de mim todos os dias, porque se Ele não cuidasse, eu não estaria mais aqui, e nem tampouco na presença dEle falando sobre o nome dEle. Não estaríamos aqui, porque quem decide é Ele, quem escolhe é Ele. Ele nos deixou nas mãos dos nossos pais. Olha, cuida do meu filho, cuida da minha filha, ensina o caminho que deve andar. Ele não disse, olha, cuida do meu filho, espanca, bate, exclui, vira as costas, rejeita. Não, ele não disse isso. E cada um de nós vai prestar conta no dia. Mas não é para nós. Mas o que nós vamos fazer com isso tudo? Vamos permanecer sofrendo? Vamos permanecer com esse sentimento e sempre que olhar eu sou rejeitada? Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eles nem estão mais aqui. Mas ainda que tivesse, eu ia continuar os amando, porque a palavra assim me ensina. Porque querendo ou não, eu estou aqui. Com falta de amor, com pouco amor, com amor ignorante ou não,
a minha mãe decidiu me ter. Então eu agradeço a Deus. Se talvez o meu pai não quisesse tantos filhos, ou tive eu aqui a sorte e a bênção de ter nascido, glória a Deus pela vida dele e pela minha mãe não ter me abortado. Por quê? Porque a minha mãe me abortou? Não, não me abortou. Mas eu tenho os meus filhos já têm os netos, e o Senhor, Ele vê cada um, como Ele disse a Abraão, pai de nações. Ele não vê uma pessoa só. Porque eu te excluo. Não. Quem é você? Você não tem filhos, mas você está gerando espiritualmente. Você está gerando porque você ora por pessoas, então você tem filhos espirituais. Ah, mas eu não. Não. O Senhor, Ele vê muito além do que o nosso natural. O Senhor vai além, Cláudia. O Senhor te deu filho, te deu afilhado, te deu netos. O Senhor está te dando. Isso não significa que teria que sair somente do teu ventre. E o que você vai fazer com isso? O que cada um de nós vamos fazer com as coisas que o Senhor tem colocado na nossa vida? Eu não vou tratar as crianças bem porque eu fui uma criança que foi maltratada, não. O amor de Deus a gente tem que aprender muito mais. Uma criança que se sente amada e segura quando está nos braços do Pai. Não tem felicidade melhor quando você vê uma criança que é apaixonada pelo pai ou pela mãe. Eu não sei se vocês já tiveram assim, contato com crianças assim. As crianças, principalmente quando elas começam a crescer, elas começam a replicar, porque ela quer ser igual ao pai ou ela quer ser igual à mãe. E aí a mãe e o pai passam a ser ídolo. E aí de repente isso é tirado. E aí faz o que com aquela criança? Ela se revolta. As crianças que são abandonadas já rejeitadas dentro da barriga da mãe, elas carregam isso pro resto da vida, porque elas nem entendem, mas aquele sentimento está ali. Ela pode ter recebido amor de muita gente, mas aquele sentimento de rejeição está ali. Aí é preciso sim esperar o momento da pessoa ter entendimento para trazer a luz, porque senão ela vai ficar ali naquele lugar, não vai ter nenhum amor no mundo que vai suprir aquele sentimento de dor. E é possível olhar nos olhos e sentir, porque eu já olhei para um determinado olhar e eu sinto essa dor. Mas eu quero dizer para mim e para vocês, e para quem mais precisar na vida, que Jesus, Ele vai nos curar sempre que a gente quiser. Sempre que a gente der esse passo, nós vamos nos curar. É preciso querer se aproximar de Deus. É preciso buscar nele. Eu não quero mais me sentir rejeitado. É não querer e não simplesmente aceitar. Ela me rejeita. Problema dela. Mas eu a amo. Eu vou estar perto dela. Se ela me rejeita, é um problema dela. Então ela pode sair de perto de mim, mas sempre que eu puder eu vou estar perto, porque a rejeição não partiu de mim, parte dela. Então eu me aproximo dela. Agora, se ela não sabe receber amor, já não é um problema nosso. E aí meu pai não está aqui mais. Como eu vou perdoar o meu pai? Como eu vou me perdoar porque o meu pai nunca se sentou comigo? Muitas pessoas já contaram tantas histórias e eu não estava lá. Eu, por exemplo, quando meu pai saiu de casa, eu fui ver meu pai 19 anos depois, morto. Me chamaram, me convidaram para ir no velório. Mas ele não está aqui. Mas ele está aqui. Então tudo aquilo que eu não disse para o meu pai, ou tudo aquilo talvez que o meu pai nem vai entender, nem quer ouvir, eu vou dizer para ele. Porque é ele quem vai curar minhas feridas. É ele quem vai fechar todos os buraquinhos. Não
adianta falarmos de rejeição e continuar ali, porque sempre que se tocar num assunto parecido, eu vou me constranger, eu vou ficar ali oprimidinho, eu vou ficar toda estranha. Por quê? Já me entristeci, porque aquilo bateu em mim, aquilo tocou em mim, porque o meu pai não gosta de mim, porque o meu pai não me aceita. Essa promessa é um bálsamo para o coração e nos faz lembrar de que não importa o que aconteça em nossas vidas, Deus, Ele é conosco. Ele é. Ele é o nosso Pai. Ele é o Pai que nos cuida, que nos ama, e a sua presença, ela é constante e inabalável. Não tem um de nós que não busque, que o Senhor não responda. E é impossível estar em um momento de oração e não sentir o amor de Deus nos envolver. Só se não tiver sentimento. Só se estivermos totalmente frios. Então não tem como. Não é eu chegar aqui e falar o que eu quero. É entender que aquele que habita em mim faz com que o que eu estou ouvindo venha de encontro ao meu coração. Porque não é por força nem por violência. Chegou o tempo de pararmos de sofrer e querermos ser curados. Nós não precisamos nos diminuir para caber no espaço de ninguém. Porque o meu Deus e o seu Deus te conhece e te aceita. E tudo aquilo que for além, a mais, Ele vai tirar de nós. Ele vai mudar a direção se estivermos indo para o lugar errado, porque nós estamos buscando por isso. Então, se o teu pai não te aceita, se o teu pai não te ama, se o teu pai nunca sentou com você, se o teu pai, seja lá o que for, o Senhor nunca saiu do nosso lado. Mas eu não sentia, eu não sabia, porque eu não buscava. Mesmo na minha ignorância, Ele estava lá. Quantos livramentos já tivemos? Quantas bênçãos já tivemos? Quantas coisas o Senhor já fez para cada um de nós? Até mesmo no meio da dor, Ele cuidou. Até mesmo na solidão, Ele estava lá. Até mesmo quando você chorou por causa do seu pai, Ele estava lá. Ele estava vendo. Ele não estava vendo só a dor de quem estava chorando. Ele também está vendo a dor de quem está causando a dor no outro. Muitas pessoas vivem numa ignorância. Não é só mesmo, eu digo, por conta da letra. E é sim por conta de muita criação. Muitas pessoas falam: eu preferia que meu filho tivesse morrido do que fosse isso ou fosse aquilo. Eu preferia que fosse isso ou fosse aquilo. E é sempre coisas ruins. Eu prefiro que o meu filho seja saudável, seja feliz. Que o meu filho seja temente a Deus. Que o meu filho possa produzir. E produzir não é o que eu quero. É produzir aquilo que o Senhor quer. Mas os antigos diziam: eu prefiro que meu filho morra do que seja isso ou aquilo. Eles já queriam determinar. E quando eles lançavam isso, eles já jogavam palavras de maldição. Mas glória a Deus, o Senhor está no céu. Existe sim as nossas escolhas. Mas quando nós não conhecemos a Cristo, as dores, as rejeições, 80% vai fazer sim filhos revoltados, rebeldes. Aqueles filhos que vão querer, ou não vão querer, mas se tiverem filhos, vão querer ser pior. Se apanhou muito, vai querer bater porque eu apanhava também e não morri. Não é assim? Não é assim? Não. É assim. Eu já fui essa filha que apanhei porque minha mãe apanhou. Dificilmente, meu pai só me bateu uma vez, um tapa na minha perna. E ali pra mim parece que eu ia morrer. Mas a minha mãe sofreu, gente, vocês não têm noção.
noção de quanto a minha mãe sofreu. A minha tia que ajudou a minha mãe a sofrer. E aí eu vou dizer para vocês, é a minha referência. Mais do que a minha mãe e o meu pai, a minha tia era a minha referência. Então Deus que está no céu, Ele sempre vai colocar pessoas no nosso caminho para fazer aquilo que é preciso fazer. E aí, se eu for olhar pela história de vida delas, elas sofreram muito. Rejeição, então, elas foram descobrir. A minha tia, faz 3 anos que faleceu. 1 ano antes, a minha tia foi descobrir, porque a minha irmã foi pesquisar. Encontrou 19 irmãos delas, sendo que a minha tia era a primeira, a minha mãe era a segunda. Dessa família, a minha tia tinha um ódio mortal desse pai. Mas quando ela conheceu esses irmãos que acolheram ela de tal forma, esses irmãos pediram perdão a ela. E ela conseguiu. Porque aquele ódio que ela tinha transformou ela numa pessoa tão amarga, mas a minha tia era muito amorosa. Mas ela vivia naquela linha, o amor e o ódio. Ela sempre cuidou, ela nunca teve filhos. Ela viveu a vida inteira sozinha, cuidando dos filhos da minha mãe, amando, cuidando, provendo. Mas ela tinha um ódio no coração por esse pai, que através desses irmãos todos, que pediram perdão a ela conseguiu perdoá-lo. E aí eu aprendo que ela viveu 93 anos carregando uma dor horrível, assim como a minha mãe. Eu não quero carregar essa dor. Eu não quero me transformar numa pessoa amarga, porque sem perceber, essa dor que alguém nos causa traz amargura para dentro de nós. E aí, não, é lá no fundinho. Não, esse fundinho não precisa existir mais. A gente tem que tirar toda essa sujeira, porque isso só faz mal para mim e para você, que não larga isso. E aí vamos ouvir palavras, histórias dos nossos pais, e está tudo bem. Que legal, meu pai era essa pessoa, mas eu não tive o privilégio de participar. Mas que bom que alguém teve. Alguém vai poder dizer que ele era bom, que ele foi bom, que ele fez boas coisas. Então, a minha descendência tem uma boa história para contar. Mas eu não. Mas Deus está no céu, Ele tem todos os dias estado comigo. Ele não me abandonou. Ele não nos abandonou, mesmo na nossa ignorância no mundo. E eu falo sobre mim também. Eu não conhecia Jesus da forma que eu conheço hoje. E vejo o cuidado dele. Em pequenos detalhes a gente vê o cuidado de Deus. Só se formos tão cegos ou egoístas que só olhamos para nós. Nós queremos crescer e queremos melhorar. A paternidade, ela é fundamental na vida de uma pessoa, com impactos profundos e duradouros. Os impactos positivos é o desenvolvimento emocional, que nos traz segurança. Os pais presentes e amorosos ajudam as crianças a se sentirem seguras e amadas, desenvolvendo uma autoestima saudável, modelando o comportamento, enviando valores, éticas e responsabilidade. No crescimento pessoal, é o suporte que nos orienta. Os pais oferecem esse suporte de orientação, ajudando os filhos a tomar decisões e enfrentar desafios. A construção da confiança. A presença paterna ajuda a construir a confiança e a resiliência. Relacionamentos saudáveis, habilidades saudáveis. Os pais nos ensinam a comunicação. Como é essencial os nossos relacionamentos. Empatia e compaixão. Os nossos pais nos ensinam. Só que hoje eu quero te trazer
empatia por você, respeito por você, carinho, acolhimento por você. Que talvez não tenha tido nenhum pai para fazer nada disso. Mas o Senhor tem tudo isso por mim e por você. E eu quero que hoje você exerça, tome posse desses sentimentos. Se acolha, tenha empatia, se respeite, se ame. Se ame. E os impactos da ausência traz problemas emocionais como insegurança, baixa autoestima. A ausência ou a negligência paterna pode nos levar a um sentimento de insegurança, dificuldades em se relacionar com as pessoas, de manter relacionamentos saudáveis. Ah, Jesus, ter comportamentos agressivos e antissociais. A falta de uma paternidade positiva pode levar a um comportamento agressivo e até mesmo a morte. Até mesmo a morte. Pode resultar em dificuldades para formar e manter relacionamentos e até mesmo o caráter. Comportamentos de risco são os agressivos e os antissociais. Pode afetar o desempenho escolar e a motivação de querer aprender. Na saúde mental pode trazer ansiedade e a depressão. Essa ausência pode contribuir para problemas de saúde. A paternidade na sociedade atual vai nos pedir que tenhamos um pai participativo. Muitos pais estão mais envolvidos na criação dos filhos e outros nem tanto, na ausência. É preciso que os pais busquem ter equilíbrio entre o trabalho e a família. É preciso que os pais saibam diferenciar o tipo de sentimento entre os pais e dos pais para com os filhos, dos pais com todo o resto. Quem ama, cuida. Quem ama, quer estar perto. Quem ama, protege. E quem não faz nada disso? É vazio. Sabe por quê? Tá querendo dizer que eu não amo meu filho? Não, eu não entendi o que é amar. Eu não aprendi o que é amar. E aí eu volto a dizer, Jesus nos amou primeiro. Sofreu, ele gostou? Não, ele não gostou daquele cenário horrível, daquela humilhação toda. Mas ele permaneceu. E ele permanece até hoje. Ele não abriu mão, ele não abre mão de nós. E nós temos facilidade para abrir mão dele. Então, se os nossos pais, em algum momento, abriram mão de nós na infância, na adolescência ou hoje, que pena. Quem está perdendo são eles. De saber que filha eu posso ser e que eu sou, que ele não conhece. O quanto de amor eu tenho, o quanto de amor eu tinha, o quanto eu era mimada, mas eu queria ser mimada também pelo meu pai. E eu também dizia que meu pai gostava mais da minha irmã, da Cláudia, que era mais nova, do que de mim. Porque ela sempre podia ficar até mais tarde acordada. Eu tinha que dormir no horário. E era para sair, era sempre a Cláudia. E aí eu fazia o quê? Me vingava da Cláudia. Quando podia, eu batia nela. Se saísse com ela, eu brigava com ela. Minhas amigas também ficavam com raiva dela. Você entende? Como tudo vai gerando consequências? E a gente vai refletindo aquilo que a gente recebe. Se você não recebe nada, você não dá nada. Se você recebe ausência, você vai ser ausente também. Se você rejeita, você vai rejeitar. Está na hora de mudar isso. E essa rejeição que eu estou falando é sobre mim. É sobre você com você mesmo. É sobre cada um de nós. Se culpando sempre, porque não cabe dentro do espelho da expectativa do outro.
E eu me martirizo. Eu pego, tem uns filmes aí, né, que o padre vai para lá se castigar. A gente faz isso todo dia. Quando a gente quer nos punir, porque o outro não alguma coisa. É isso que nós fazemos. Todas as vezes que a gente chora por essa dor que o outro causou, a gente está se punindo. E não é simplesmente fechar aquela página ou arrancar, não. É arrumar a página, se preciso for, passa e vira. Continua, segue em frente. Aí tem um livro que as pessoas julgam pela capa, mas nunca viu para ler. Quantos pais perdem convivência com filhos amorosos, prestativos, e simplesmente porque não quiseram, não fizeram questão. O problema é meu, é seu? O problema é deles. Então nós precisamos sair desses lugares. O Senhor, Ele é fiel, Ele é amoroso, Ele é presente. Ele nunca nos abandona. O amor dele é incondicional. E Ele está sempre e vai estar sempre conosco. Nós querendo ou não, se quisermos, esse relacionamento vai ser muito mais intenso. E quando nos sentirmos abandonados ou sozinhos ou rejeitados, vamos lembrar da promessa. Ele não nos abandona. Vamos buscar a sua presença, orando, lendo a Bíblia, tendo comunhão com Ele e com os irmãos. Confiando em sua bondade, porque o plano dele para a nossa vida é Ele quem vai nos guiar. Não são os outros. E o Senhor, Ele quer tratar em nós essa ferida, que para muitos ela continua exposta, sangrando. Para outras tem só uma casquinha, onde passa qualquer dedinho ali, a casquinha sai e sangra. Hoje é dia de deixar aquele que não pôde entregar o melhor. Mas o nosso melhor a gente sempre tem que cuidar. Amém? E eu quero que vocês se coloquem de pé, porque eu quero orar com vocês. E enquanto eu vou orar, eu quero que vocês, se algum de vocês tem algum sentimento na questão paterna, pai e mãe, que coloque para fora. E vai entregando tudo aos pés do Senhor. Tudo, tudo, tudo. Fechem os olhos de vocês. Ah, Jesus. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, estamos aqui diante de Ti, Senhor. Eu e as minhas irmãs com o coração aberto, buscando Te encontrar de maneira profunda e pessoal. Porque sabemos, Pai, que Tu é o Pai que nos ama incondicionalmente. Que o Teu amor é maior do que qualquer rejeição ou dor que nós possamos ter experimentado. Pai, nós reconhecemos que muitas das vezes que nos sentimos rejeitados por aqueles que deveriam nos amar e cuidar de nós, não dependia de nós. Cada dor, cada ferida que foi profunda, Senhor, queremos entregar nas Tuas mãos. Porque cremos na Tua palavra, porque a Tua palavra ela é verdadeira. E a Tua palavra diz que ainda que o pai e a mãe venham nos abandonar, o Senhor nos acolhe. Eu quero sentir esse acolhimento, Senhor. Derrama sobre nós o Teu bálsamo de amor. Derrama, Senhor, sobre nós a cura para cada ferida de rejeição. Ah, Senhor, de exclusão. Nós reconhecemos todas as vezes que fomos rejeitados. Todas as vezes, Pai, que todos aqueles que deveriam nos amar e cuidar, nos jogaram fora, viraram as costas, simplesmente ignoraram a nossa existência. Essas dores, essas feridas são tão profundas. Ah, Jesus, ajuda-nos a ver o Teu rosto,
Revela o teu amor imutável e incondicional por cada um de nós. Mostra, Senhor, a diferença dos pais terrenos que falharam pelo teu amor que é perfeito, que nunca falha. Cura as feridas, Pai, do nosso coração, esse coração que foi tão judiado, que foi tão abandonado, que foi tão excluído de todos aqueles que amamos, Pai. Restaura, Senhor, a nossa autoestima, restaura a nossa identidade em Ti. Ajuda-nos, Pai, a ver em nós mesmos a Tua face. Mostra, Senhor, que Tu nos vê, que Tu nos ama, que Tu nos valoriza e que somos dignos de Ti. Que Tu nos aceita. Nos ensina a perdoar, Senhor, aquele que nos rejeitou, aquele que não nos amou. Liberta-nos do peso da amargura e dessa dor. Enche, Senhor, o nosso coração com Teu amor e o perdão. Que eu me aprenda a perdoar-me. Que eu me precise. Que eu queira mais de mim. Que eu seja empática comigo mesmo. Ah, Senhor, eu Te agradeço por ser Pai, por ser o nosso Pai, que nos ama, que nos cuida, por estar conosco, Senhor, em todo o tempo, principalmente quando nos sentimos só, quando nos sentimos vazios daquele amor que achamos muitas das vezes que dependemos para viver. Nos tira, Senhor, desse lugar de dependência emocional, dessa aceitação que não tem fim. Jesus, que o Teu amor nos baste, que o Teu amor nos cure, que nós possamos entregar todas as dores, todas as rejeições, todo medo, toda angústia, todo e qualquer sentimento contrário, Senhor. Tudo aquilo que não vem de Ti, entregamos em Tuas mãos. Toma o controle das nossas vidas e guia-nos, Pai, pelo Teu caminho de cura, Teu caminho de amor, o Teu caminho de acolhimento. Senhor, Tu és não somente a boa parte, Tu és toda a melhor parte da nossa vida, porque Tu és o nosso Deus Altíssimo. Tu és único, Tu és soberano, Tu és o príncipe da paz. Tu és aonde eu quero estar, Tu és aquele que habita em mim. Então que esse Teu amor preencha todo o vazio que alguém possa ter causado. Que eu venha perdoar os meus pais, que não souberam me amar e que talvez ainda não me amem. E se me amam, tem vergonha deste amor, por ser quem sou. Liberta-nos, Pai. Que eu não seja prisioneira desses sentimentos que não me cabem. E que eu possa entregar o que há de melhor em mim. Porque o que tem de melhor em mim vem de Ti. Tira-nos, Senhor, deste lugar de prisão. Tira-nos, Senhor, deste lugar de rejeição paterna. Porque a Tua palavra diz: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolhe, o Senhor me aceita, o Senhor me ama. Ah, Jesus, fica com cada um de nós, todos os dias. Que esse amor venha transbordar, que esse amor venha encher em nós a tal ponto de tudo isso ser apenas lembranças do passado, lembranças que não dói mais, porque daqui em diante eu vou prosseguir para o alvo, olhando para o céu, sabendo que lá existe um Pai que nunca me abandonou. E perdoou, sim, esses pais terrenos, ao qual o Senhor confiou a minha vida para me amar, me cuidar e proteger, e que souberam me rejeitar, me excluir e abandonar. Eu os perdoo em nome de Jesus, mas entregarei a eles o meu melhor.
e assim a todas as pessoas que cruzarem os nossos caminhos. Ensina-nos a amar como tu amas. Ensina-nos a perdoar como tu perdoas, porque queremos ser parecidos contigo. Fica conosco, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. E as palmas louvam.